Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, amantes do mundo do vinho. Hoje o nosso vídeo está especial, nós estamos agora no episódio de número 4, né? Estamos falando hoje iremos falar hoje da uva Malbec. Essa uva que foi descoberta na região de Cahors, França, porém ela tem o seu maior brilho, ela atingiu o seu apogeu, a sua expressividade máxima na Argentina, devido ao clima, devido à região, devido ao solo, enfim, todas as características que favoreceram o amadurecimento dessa cepa. E claro, aqui no Brasil ela é muito consumida, ela é muito apreciada, né? Principalmente porque é uma excelente uva, que produz um excelente vinho para fazer harmonizações com os mais diversos pratos. Eu sou Antônio Sommelier, você está no canal Antwine e fica comigo até o final que hoje você vai saber tudo sobre a uva Malbec. Senhoras e senhores, para então nós começarmos a falar dessa cepa, é interessante nós sabermos que a grande maioria das uvas que nós conhecemos no mundo hoje em dia, que é da espécie Vitis vinifera, que é usada para fazer o vinho, tinto, fino, seco de mesa, ela é de origem europeia, então basicamente todas as uvas. Então vamos pensar por aí que seja de Itália, França, Portugal e Espanha. Literalmente esses países que pertencem, né, ao velho mundo. Devido às grandes navegações, às explorações no globo terrestre, né, às grandes viagens históricas que nós estudamos na escola, essas uvas elas foram levadas, elas foram transportadas do seu local de origem para, né, os países onde a gente teve a exploração. Com a Malbec não foi diferente. Isso aconteceu devido às grandes navegações, onde alguns franceses eles embarcaram em alguns navios, caravelas, né, na época, e acabaram caindo ali na Argentina. Então começaram a plantar as suas uvas. Por quê? Como era normal, já fazia parte da cultura dos europeus, já fazia parte da cultura deles tomar vinho, então eles pensaram, bom, se nós estamos indo viajar, explorar o mundo, por que não levar as nossas uvas para poder fazer os nossos vinhos, né? Isso aconteceu com os italianos, com os franceses, com os portugueses, com basicamente todo mundo. Por isso que hoje em dia nós temos a Alicante Bouschet, que é uma uva portuguesa aqui no Brasil. Nós temos a Malbec, que é uma uva francesa na Argentina, também tem aqui no Brasil. A Cabernet Sauvignon, a Chardonnay, enfim, com basicamente todas as uvas, tanto brancas quanto tintas. E com a Malbec, né, não foi diferente. Ela teve a sua maior e melhor expressividade. Ela brilha muito na Argentina devido ao clima, devido ao solo, devido aos produtores, a forma de vinificação. E assim como toda uva, até mesmo dentro do próprio país, existem algumas regiões específicas, pequenas regiões, ou micro-regiões, ou sub-regiões, que é onde ela tem a sua maior e melhor expressividade. Nesse caso, se estamos falando da Argentina, você pode pegar um vinho Malbec de Mendonça. Vai ser um vinho maravilhoso, isso sim, um vinho muito bom. Mas se você optar por um vinho da região do Vale do Uco, que está um pouco mais ao sul da Argentina, você terá um Malbec ainda melhor, mais encorpado, mais estruturado, mais complexo, uma experiência magnífica. E o que acontece? Essa uva, ela não tem a casca tão grossa, mas também não tem a casca tão fina, né? Então, produzir vinhos com uva Malbec exige um pouco de cuidado, exige um pouco de atenção. Não é simplesmente plantar, colher, fazer suco, deixar fermentar para se fazer o vinho. Apesar de ser simples, né, teoricamente falando, na prática não é tanto. Então muitos produtores levam anos para aprender como que a cepa se comporta, a disposição dos vinhedos em relação à luz solar, como que isso vai afetar, se os vinhedos estão de frente para o sol, se eles estão de lado para o sol. Isso influencia muito, porque se ela recebe muita luz solar, faz um vinho muito leve, porque a uva produz mais, a planta, na verdade, a árvore vai produzir mais fotossíntese, que vai transformar a luz em açúcar, e acaba fazendo um vinho muito frutado, um vinho muito leve, o que às vezes não agrada muito o paladar, né, dos consumidores. Em contrapartida, tem alguns produtores que fazem o vinho de Malbec um pouco mais leve, faz o vinho mais de médio corpo e faz o Malbec mais encorpado. Excelente, por exemplo, para fazer uma apreciação, para fazer uma harmonização com churrasco, com molho barbecue, com pratos que são com carnes que são um pouco mais fortes. A Malbec ela tem essa versatilidade, o que é muito interessante. E um fato muito curioso, que eu acho que é muito bacana, é que a Malbec também é possível se produzir alguns vinhos rosés, porque ela não entrega um vinho rosé nem muito leve, nem muito fraco, mas também não entrega um vinho tão encorpado. Ela sempre vai ter esse equilíbrio, ela sempre vai estar basicamente entre os dois.
E claro, se você um dia for no mercado, tiver em uma carta de vinhos de um restaurante, se você até mesmo procurar, né, na internet, alguns vinhos tem alguns rótulos que são muito famosos, né? Pode comprar. Eu acho que é interessante você passar pela experiência de você provar vinhos da mesma uva de diferentes produtores, mesmo que seja do mesmo país ou de diferentes regiões, porque assim você consegue ter até um parâmetro dentro do vinho. Poxa, eu acho melhor o Malbec do Vale do Uco, da Argentina, do que o Malbec da macro-região de Mendonça. Então, é interessante passar por essa experiência e ter a sua experiência de harmonização. Claro, o que é interessante nós ficarmos atentos quando estamos falando da uva Malbec é entender se esse vinho ele é jovem, se ele é de guarda ou se ele é um vinho no meio termo. Se ele não pode nem ficar muito tempo guardado, nem se ele é um vinho para ser com consumo muito rápido. Isso por quê? Dependendo do rótulo, dependendo do produtor, às vezes você pode pegar um Malbec que você está esperando um vinho encorpado, com notas de chocolate, com notas de frutas vermelhas, um vinho que vai trazer uma excelente experiência, mas aí quando você abre a garrafa, que você faz a prova na taça, ele acaba sendo um vinho um pouco mais simples, né? Não te agradando tanto. Então é interessante que você sempre dê uma pesquisada no rótulo da garrafa, pesquise o ano da safra, veja o produtor, a região, uh, o design, né, da garrafa. Às vezes isso também pode te dar um bom indício de como que é esse vinho. E claro, busque sempre sugestões de harmonização. O vinho ele é experiência, é você abrir, colocar na taça, tomar, é você cheirar, é você tomar dois, três e entender a diferença de um e outro, e assim você vai aprendendo sobre o mundo dos vinhos. Acho que foi um papo interessante, né? Nós falamos dela hoje. Aqui no canal, nessa playlist, eu tenho outros vídeos falando da Cabernet Sauvignon, da Pinot Noir, e farei mais vídeos falando de outras cepas para vocês, para que nós conseguimos espalhar, né, e entender mais sobre o mundo dos vinhos. Continua seguindo a gente aqui no canal, deixa aqui o seu comentário e fala pra gente que tipo de uva que você gosta, se você já provou um vinho de uva Malbec, se ainda não, se é o primeiro, se tá entrando no mundo do vinho. E conta pra gente como que foi a nossa experiência, tá? Então, eu vejo vocês aqui no nosso canal e vejo vocês no nosso próximo vídeo.